Existem momentos na história em que a linha tênue entre o mundo terreno e o espiritual se torna quase imperceptível, tão fina que duas almas, separadas por décadas, tocam a mesma verdade eterna. Aimee Semple McPherson estava orando em seu quarto, em 1923, quando algo extraordinário aconteceu. Algo que só faria sentido completo 50 anos depois, quando Kathryn Kuhlman abriu a boca e falou as mesmas palavras exatas. Você já sentiu que certas palavras chegam até você, vindas de um lugar que não consegue explicar? Como se uma presença invisível sussurrasse em seu ouvido. Verdades que sua mente ainda não havia descoberto. O que vou te contar hoje desafia tudo que você pensa saber sobre tempo, destino e revelação divina. Porque quando Aimee viu aquelas palavras em vislumbre divino, ela não tinha ideia de que estava recebendo uma mensagem que seria confirmada por outra mulher, décadas no futuro, de uma forma que nenhuma mente humana poderia ter planejado. Mas antes de chegarmos ao trecho bíblico que mudou tudo, você precisa entender quem era Aimee McPherson. E mais importante ainda, você precisa entender por que algumas pessoas são escolhidas para receber revelações que só fazem sentido quando o tempo se completa. Era 17 de outubro de 1890, quando Aimee Elizabeth Kennedy nasceu numa pequena chácara no Canadá. Mas desde criança, havia algo diferente nela. Algo que sua mãe, Mildred, não conseguia explicar. A menina falava com pessoas que ninguém mais via. Cantava canções que ninguém havia ensinado. E aos 7 anos, fez uma pergunta que gelou o sangue de qualquer adulto presente. Ela olhou para o céu, numa tarde de domingo, e perguntou: por que Deus escolhe algumas pessoas para carregar mensagens que elas mesmas não entendem? Ninguém soube responder. Anos depois, quando Aimee já era uma jovem de 17 anos, ela encontrou Robert James Semple, um jovem pregador pentecostal que mudaria sua vida para sempre. Robert não era apenas um homem de Deus. Era um homem que via além do limiar entre mundos. E foi ele quem primeiro reconheceu em Aimee algo que nem ela mesma compreendia. Há algo em você, ele disse numa noite de 1908, que não pertence apenas a este tempo. Como se você fosse um vaso escolhido para carregar visões que são maiores que uma única vida. Eles se casaram. Partiram para a China como missionários. E então, tragédia. Robert morreu de uma doença contagiosa aos 29 anos, deixando Aimee viúva e grávida, perdida num país estrangeiro, sem saber que estava sendo preparada para algo que transcenderia qualquer dor humana. Você já passou por uma perda tão profunda que sentiu como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada? Esse foi o abismo onde Aimee encontrou sua verdadeira vocação. Porque, às vezes, é apenas quando perdemos tudo que conseguimos ouvir com clareza a voz que sempre esteve lá, sussurrando, de volta aos Estados Unidos. Aimee começou a pregar, mas não como outros pregadores. Suas palavras tinham um poder que ela mesma não conseguia explicar. Multidões se reuniam, milagres aconteciam, e então, em 1923, veio a noite que mudaria não apenas sua vida, mas criaria uma ponte invisível para o futuro. Era uma terça-feira fria de novembro. Aimee estava em seu quarto de hospedagem em Detroit, preparando-se para um grande culto no dia seguinte. Milhares de pessoas esperavam por ela. A pressão era imensa. Ela havia passado horas tentando ouvir de Deus sobre o que pregar, mas sentia como se estivesse batendo numa porta fechada. A exaustão física e espiritual pesava sobre ela como uma névoa densa. Foi então, nesse momento de absoluta vulnerabilidade e necessidade, que aconteceu. Ela estava de joelhos ao lado da cama, com o rosto entre as mãos, quando sentiu algo mudar. Primeiro foi a temperatura. O quarto frio de novembro de repente se encheu de um calor suave, como se alguém tivesse acendido uma lareira invisível. Depois foi o silêncio. Não apenas a ausência de som,
mas um silêncio tão profundo que parecia ter peso próprio. E então, a presença. Amy levantou o rosto e viu que uma luz dourada e suave havia começado a encher o espaço. Não uma luz que machucava os olhos, mas uma luminosidade que parecia vir de dentro das próprias paredes. E com essa luz, uma paz que ela nunca havia experimentado antes. Como se toda angústia, toda pressão, toda incerteza tivessem sido dissolvidas instantaneamente. Foi nesse estado de absoluta tranquilidade que as palavras começaram a aparecer, não escritas no ar, mas impressas em sua mente com uma clareza que era mais nítida que qualquer texto físico. Cada letra formada com precisão divina, cada sílaba carregando um peso eterno. Eram versículos de um trecho bíblico, mas não um trecho qualquer. Era como se cada palavra fosse uma chave dourada, abrindo portas em sua alma que ela nem sabia que existiam. As palavras vinham acompanhadas de uma sensação que ela nunca havia experimentado antes, como se estivesse sendo conectada a algo eterno, algo que existia antes dela e continuaria existindo depois. Amy pegou papel e caneta e escreveu cada palavra exatamente como estava vendo. Cada vírgula, cada pausa, como se estivesse transcrevendo um documento celestial. E quando terminou, ela sentiu uma paz tão profunda que adormeceu ainda de joelhos, com o papel em suas mãos. No dia seguinte, ela subiu ao altar em Detroit e fez algo que nunca havia feito antes. Em vez de pregar seu sermão planejado, ela abriu o papel e leu exatamente as palavras que havia recebido na visão. O efeito foi instantâneo. Pessoas começaram a chorar, outras caíam de joelhos. Um poder invisível percorreu todo o auditório. Mas aqui está o que Amy não sabia naquele momento. Aquelas palavras não eram apenas para aquela noite. Não eram apenas para aquelas pessoas. Eram uma semente plantada no tempo, esperando para germinar décadas no futuro, através de outra mulher que nem havia nascido ainda. Você consegue imaginar receber uma mensagem e só descobrir seu verdadeiro significado 50 anos depois? Como se Deus operasse numa dimensão onde passado, presente e futuro se encontram num único ponto de revelação. Amy guardou aquele papel pelo resto da vida. Usou aqueles versículos centenas de vezes em seus cultos, mas sempre sentia que havia algo mais. Como se as palavras carregassem um peso que ia além de sua compreensão. Como se fossem um código esperando para ser completamente decifrado. Ela morreu em 1944, levando consigo a certeza de que havia recebido algo precioso, mas sem saber que havia plantado uma semente profética que floresceria através de outra vida. E foi então que Kathryn Kuhlman entrou na história. Kathryn nasceu em 1907, 17 anos após Amy. Mas ao contrário de Amy, que desde criança mostrava sinais de uma vocação sobrenatural, Kathryn era uma jovem comum do Missouri, filha de fazendeiros, sem nada que indicasse o destino extraordinário que a esperava. Mas Deus raramente escolhe aqueles que parecem óbvios. Ele escolhe instrumentos nas mãos de Deus. E Kathryn seria moldada por uma jornada que a levaria ao exato lugar onde as palavras de Amy McPherson estavam esperando para encontrar sua verdadeira morada. Kathryn começou a pregar ainda jovem, mas seus primeiros anos no ministério foram repletos de lutas e dúvidas. Casou-se com Burroughs Waltrip em 1938, um homem casado que abandonou a esposa para ficar com ela. O escândalo quase destruiu seu ministério. O peso da culpa e do julgamento público a lançou num profundo quebrantamento. Você já se sentiu tão perdido que sequer conseguia orar? Tão distante de Deus que suas próprias palavras pareciam ecoar no vazio? Esse foi o deserto que Kathryn atravessou por quase uma década. Um deserto necessário. Porque, às vezes, precisamos ser completamente esvaziados de nós mesmos para nos tornarmos o vaso perfeito para algo maior. Em 1946, Kathryn tomou a decisão mais difícil de sua vida. Deixou Burroughs e se mudou para Pittsburgh, Pensilvânia. Sozinha, quebrada, mas disposta a recomeçar.
Alugou uma pequena igreja e começou a pregar para bancos vazios. Literalmente. Havia noites em que apenas 3 ou 4 pessoas compareciam. Mas foi nessa solidão que o milagre começou a se formar. Porque quando você remove tudo o que é superficial, quando tira todas as distrações e pretensões, o que resta é o espaço perfeito para Deus operar. E então, numa manhã de domingo em 1947, algo impossível aconteceu no pequeno auditório, onde Catherine pregava. Uma mulher que havia chegado de muletas saiu caminhando. Catherine nem havia orado por ela, nem a havia tocado. O milagre simplesmente aconteceu durante o louvor, como se uma onda invisível de poder tivesse varrido o local. Mas não foi o milagre em si que marcou aquele momento. Foi o que Catherine sentiu ao ver a mulher caminhando. Uma sensação que ela nunca havia experimentado antes. Como se tivesse sido conectada a uma fonte de poder que vinha de muito além dela. E junto com essa sensação, uma única frase ecoou em sua mente. Eu sou quem cura. A partir daquele dia, os milagres se tornaram uma marca constante dos cultos de Catherine. Mas ela sempre insistia que não era ela quem curava. Eu não curo ninguém, ela dizia. Eu apenas me coloco fora do caminho e deixo o Espírito Santo trabalhar. E foi exatamente essa atitude de completa rendição que a preparou para o momento mais importante de sua vida. O momento em que ela receberia a confirmação de uma visão que havia sido plantada décadas antes, através de uma mulher que ela nunca havia conhecido pessoalmente. Era 1967. Catherine estava no auge de seu ministério. Seus cultos atraíam milhares de pessoas. Seus programas de rádio e televisão alcançavam milhões. Mas numa quarta-feira à noite, sozinha em seu quarto de hotel em Los Angeles, ela sentiu uma inquietação inexplicável. Ela havia acabado de conduzir um culto poderoso, onde dezenas de pessoas foram curadas. Deveria estar em paz. Mas havia algo no ar. Uma expectativa. Como se o Espírito Santo estivesse preparando algo especial. Catherine se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar. Mas desta vez, em vez de falar, ela apenas escutou. E foi aí que aconteceu. Palavras começaram a fluir através dela. Não dela, mas através dela. Palavras que vinham com tal autoridade e beleza que ela mal conseguia respirar. Eram versículos. Versículos de um trecho bíblico que ela conhecia, mas que nunca havia impactado seu coração de maneira tão profunda. Cada palavra carregava um peso eterno. Cada frase abria uma nova dimensão de revelação. E quando terminou, ela estava chorando, sem conseguir explicar o porquê. Ela escreveu as palavras exatamente como havia recebido. E na manhã seguinte, fez algo que raramente fazia. Em vez de seguir seu programa normal, ela dedicou todo o culto àqueles versículos. A reação foi extraordinária. Era como se aquelas palavras tivessem um poder próprio. Um poder que transcendia qualquer habilidade humana de comunicação. Mas o que Catherine não sabia naquele momento era que estava vivendo a segunda metade de um milagre que havia começado 44 anos antes, numa noite fria de Detroit, através de Amy McPherson. A conexão só seria descoberta anos depois, de uma forma que nenhuma mente humana poderia ter orquestrado. E quando finalmente foi revelada, ela mudaria para sempre a forma como entendemos a natureza das visões proféticas e a maneira como Deus opera através do tempo. Você está pronto para descobrir qual era esse trecho bíblico? E mais importante, você está pronto para entender como 2 mulheres, separadas por décadas, foram usadas para entregar a mesma mensagem eterna, de uma forma que prova que algumas verdades transcendem o tempo? O que aconteceu em seguida vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre coincidência e destino. Porque quando você ouvir as palavras exatas que tanto Amy quanto Catherine receberam e descobrir como elas foram conectadas, você nunca mais olhará para suas próprias experiências espirituais da mesma forma. A resposta está chegando, e ela é mais extraordinária do que qualquer mente humana poderia imaginar. Era 1975.
Catherine Kuhlman estava organizando seus papéis pessoais quando encontrou uma carta que mudaria tudo. Uma carta que havia chegado 3 semanas antes, mas que ela ainda não havia lido completamente. Era de uma senhora idosa chamada Dorothy, que havia sido assistente pessoal de Amy McPherson nos últimos anos de sua vida. Dorothy estava com 82 anos e sentia que era hora de passar adiante alguns tesouros que havia guardado por décadas. Na carta, ela mencionava que tinha alguns papéis pessoais de Amy, incluindo notas de visões e revelações que a evangelista havia recebido ao longo dos anos. "Tenho observado seu ministério", Dorothy escreveu. "E há algo nas suas palavras que me lembra profundamente de Amy, algo na forma como você recebe e entrega revelações. Gostaria de compartilhar alguns documentos que podem interessar." Catherine sentiu seu coração acelerar. Ela sempre havia admirado Amy McPherson de longe, mas nunca havia tido acesso a material íntimo de sua vida espiritual. Imediatamente ligou para Dorothy e marcaram um encontro. 2 semanas depois, Catherine estava sentada na pequena sala de Dorothy, em Pasadena, rodeada por caixas de papéis amarelados, cartas, sermões, notas pessoais, toda uma vida de ministério preservada com cuidado amoroso. "Há algo específico que quero te mostrar", disse Dorothy, suas mãos trêmulas segurando um envelope lacrado. "Amy me deu isto poucos dias antes de morrer. Disse que um dia chegaria alguém que precisaria ver o que estava dentro. Alguém que entenderia." Dorothy abriu o envelope com cuidado reverencial. Dentro, um papel dobrado, amarelado pelo tempo. A caligrafia de Amy era clara e forte. No topo da página, uma data: 17 de novembro de 1923. Visão recebida em Detroit. Catherine começou a ler, e foi aí que o mundo parou. As primeiras palavras já fizeram o coração dela disparar. Impossível. Mas, conforme lia, a impossibilidade se transformava em realidade divina. As palavras no papel eram exatamente as mesmas que ela havia recebido em 1967. Palavra por palavra, vírgula por vírgula. Até mesmo os espaços entre as frases eram idênticos. Mas não era apenas o texto. Era a forma como estava escrito. A caligrafia de Amy tinha uma urgência específica, como se ela estivesse transcrevendo algo que não podia ser perdido. E Catherine reconhecia essa urgência porque havia sentido exatamente a mesma coisa quando recebeu sua visão. Era como olhar no espelho de sua própria experiência espiritual, refletida através de 4 décadas. O mesmo trecho bíblico, a mesma versão, a mesma sequência de versículos que havia transformado sua vida e ministério. Não qualquer tradução do Salmo 139, mas uma versão específica que parecia ter sido filtrada através do coração de Deus, com nuances e frases únicas, como se fosse uma tradução celestial, feita especificamente para aquele momento eterno. Mas havia mais. Nas margens do papel, Amy havia feito anotações, pequenas observações sobre o que sentia quando recebia cada frase. E essas anotações eram exatamente os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, as mesmas revelações paralelas que Catherine havia experimentado. Era como se 2 almas tivessem tocado a mesma fonte eterna e bebido da mesma água viva. "Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, certamente as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim." Você já sentiu o momento exato em que o impossível se torna real? Quando sua mente simplesmente não consegue processar o que está acontecendo porque é grande demais para caber na lógica humana? Catherine começou a chorar. Não o choro suave da emoção comum. O choro profundo de quem acabou de tocar o eterno. Dorothy a observava em silêncio, com um sorriso de quem havia cumprido uma missão sagrada. "Como isso é possível?" Catherine sussurrou, segurando seu papel com mãos trêmulas. "Há coisas", Dorothy respondeu.
que transcendem nossa compreensão de tempo e espaço. Amy sempre dizia que algumas revelações não pertencem a uma pessoa. Pertencem a um propósito eterno que se manifesta através de instrumentos nas mãos de Deus em momentos específicos. Naquele instante, Catherine compreendeu algo que mudaria para sempre sua visão sobre o chamado divino. Ela não era apenas Catherine Kuhlman, uma evangelista de Pittsburgh. Ela era um elo numa corrente profética que havia começado muito antes dela e continuaria muito depois. As palavras que havia recebido não eram suas. Eram de Deus, entregues primeiro a Amy como uma semente e depois a ela como o fruto maduro. 2 gerações, uma única revelação, um propósito eterno se manifestando através do tempo. Mas a história fica ainda mais extraordinária, porque Dorothy tinha mais uma surpresa guardada. Há algo mais que você precisa saber, ela disse, caminhando até uma gaveta antiga. De lá tirou um pequeno caderno de couro, gasto pelo tempo e manuseio constante. Amy não recebeu aquela visão apenas uma vez. Ela a recebeu exatamente 7 vezes ao longo de sua vida. Sempre a mesma. Sempre no mesmo formato. E ela anotou cada data aqui, junto com observações sobre as circunstâncias de cada revelação. Catherine abriu o caderno com reverência. As datas estavam lá, escritas com a mesma caligrafia cuidadosa. 1923, 1928, 1933, 1938, 1941, 1943 e, por último, 1944, apenas 3 dias antes de Amy morrer. Mas eram as observações que tornavam tudo ainda mais extraordinário. Ao lado de cada data, Amy havia escrito breves notas sobre o que estava acontecendo em sua vida, no momento de cada visão. 1923, Detroit, noite antes do grande avivamento. Sentia-me perdida e pequena. 1928, durante crise financeira do ministério. Precisava lembrar que ele provê. 1933, após a morte da mamãe. Consolação nas trevas. 1938, antes da viagem missionária mais perigosa. Coragem para o desconhecido. 1941, durante processos judiciais injustos. Paz no meio da tempestade. 1943, diagnóstico médico preocupante. Certeza de que ele governa sobre tudo. 1944, 3 dias antes de partir. Preparação para a jornada final. Cada visão havia chegado num momento de necessidade específica. Não eram repetições vazias, mas aplicações renovadas da mesma verdade eterna para circunstâncias sempre novas. Como se Deus estivesse dizendo: lembra da promessa? Ela ainda vale. Ela sempre valerá. E agora me diga. Dorothy continuou com um brilho misterioso nos olhos. Em que datas você recebeu essa mesma revelação? Catherine sentiu um frio na espinha. Ela pegou sua própria agenda e foi verificando. 1967, 1972, 1974. 3 vezes até agora. Sempre a mesma visão. Sempre as mesmas palavras. Sempre seguindo um padrão que ela nunca havia percebido. Dorothy fez uma conta rápida e sorriu. Se o padrão continuar como o de Amy, você receberá essa visão mais 4 vezes. A última será poucos dias antes de sua partida para a eternidade. E foi exatamente o que aconteceu. Catherine recebeu a visão novamente em 1976, 1978, 1980 e pela última vez em fevereiro de 1981, 3 dias antes de sua morte. Sempre as mesmas palavras, sempre a mesma paz inexplicável, sempre a mesma sensação de estar conectada a algo muito maior que ela mesma. Agora você entende por que essa história é tão extraordinária? Não se trata apenas de 2 mulheres que receberam a mesma revelação. Se trata de como Deus opera numa dimensão onde o tempo é apenas uma ferramenta, não uma limitação. Aquele trecho bíblico não era sobre localização geográfica. Era sobre presença eterna. Era sobre a impossibilidade de fugir de um amor que transcende espaço e tempo. Era sobre a promessa de que, não importa onde você vá, não importa quão perdido você se sinta, há uma presença que vai com você.
Mas aqui está o que torna essa revelação ainda mais poderosa. Quando você olha para a vida de Amy e Catherine, você percebe que ambas receberam essas palavras nos momentos exatos em que mais precisavam dessa verdade específica. Amy estava no auge de um ministério que a levava constantemente para territórios desconhecidos. Novos países, novas culturas, novos desafios. Ela viajava mais que qualquer evangelista de sua época, muitas vezes se sentindo como uma estrangeira em terra estranha. Aquelas palavras foram a âncora que a lembrava de que, não importava quão longe suas viagens a levassem, ela nunca estaria verdadeiramente sozinha. Catherine, por outro lado, havia passado anos se sentindo banida da presença de Deus por causa de suas escolhas pessoais. O escândalo do casamento dela com um homem casado criara uma sensação de que ela estava fugindo da face divina, escondida nas trevas da culpa e da vergonha. Aquelas mesmas palavras foram sua libertação, mostrando que nem mesmo suas falhas mais profundas podiam separá-la do amor eterno. Para Amy, aquele trecho bíblico era sobre uma aventura divina. Para Catherine Kuhlman, era sobre uma redenção impossível. Mas para ambas, era sobre a verdade fundamental de que você não pode fugir de um Deus que decidiu te amar incondicionalmente. Mas para você, que está ouvindo essa história agora, essas palavras chegam no momento exato em que você precisa saber que não está sozinho, que há um propósito sendo tecido através de sua vida, que você pode não entender completamente, mas que faz parte de um desenho eterno. Você já se perguntou por que certas verdades espirituais tocam seu coração de uma forma que você não consegue explicar? Por que algumas palavras parecem ter sido escritas especificamente para você? Por que certos versículos bíblicos saltam da página como se estivessem iluminados com luz própria? Talvez seja porque foram, talvez, assim como Amy e Catherine Kuhlman, você seja um instrumento nas mãos de Deus, escolhido para carregar uma revelação que vai além de sua compreensão atual. Talvez as inquietações que você sente durante suas orações, os sonhos que visitam suas noites e permanecem vivos na sua memória por dias, as sensações inexplicáveis que atravessam sua alma nos momentos mais inesperados, sejam pedaços de um quebra-cabeça eterno, sendo montado através de sua vida. Pense nos momentos em que você sentiu que Deus estava tentando te dizer algo específico. Aquela passagem bíblica que você leu dezenas de vezes, mas que de repente ganhou vida e falou diretamente com sua situação. Aquela canção de louvor que tocou no rádio bem no momento em que você mais precisava de esperança. Aquela palavra profética que alguém trouxe para você sem saber nada sobre suas circunstâncias. Esses não são acidentes, são ecos de uma sinfonia eterna, onde sua vida é uma das notas fundamentais. A conexão entre Amy e Catherine Kuhlman nos ensina algo revolucionário sobre a natureza dos desígnios divinos incompreensíveis. Elas não são eventos isolados que acontecem no vácuo. São parte de uma corrente dourada que atravessa gerações, conectando corações que foram moldados para carregar a mesma essência espiritual. Quando Amy viu aquelas palavras pela primeira vez, ela plantou uma semente no jardim do tempo. Quando Catherine Kuhlman as recebeu, ela colheu o fruto maduro. Mas a árvore continua crescendo. Seus galhos se estendem até hoje. E pode ser que você seja o próximo a receber um pedaço dessa revelação eterna, adaptada perfeitamente para o momento único que você está vivendo. Pense nisso por um momento. Se Deus operou através de duas mulheres separadas por décadas para entregar a mesma mensagem, o que isso diz sobre a forma como Ele quer operar através de você? Talvez aquela sensação que você tem de que foi chamado para algo maior não seja apenas imaginação. Talvez aqueles momentos em que você sente uma presença inexplicável não sejam coincidência. Talvez você esteja sendo preparado para ser um elo numa cadeia profética que conecta passado, presente e futuro. A história de Amy e Catherine Kuhlman
é muito mais que um relato histórico fascinante. É um convite. Um convite para que você reconheça que faz parte de algo muito maior que sua vida individual, que suas experiências espirituais, por mais simples que pareçam, podem ser peças fundamentais no quebra-cabeças eterno que Deus está montando através da história. Aquele trecho bíblico que conectou duas vidas através do tempo continua ecoando hoje, não apenas nas páginas da Bíblia, mas nos corações daqueles que estão dispostos a ouvir. E talvez, apenas talvez, ele esteja ecoando no seu coração agora mesmo. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A resposta é simples: para lugar nenhum, porque você foi escolhido para carregar uma revelação. Você foi escolhido para ser parte de uma história que começou antes de você nascer e continuará muito depois de você partir. E quando você finalmente compreender isso completamente, quando você aceitar que não está aqui por acaso, mas por propósito divino, sua vida nunca mais será a mesma. Porque assim como Amy e Kathryn Kuhlman descobriram, algumas revelações são eternas e algumas pessoas são escolhidas para carregá-las através do tempo, conectando gerações numa corrente de amor e propósito que jamais será quebrada. A pergunta que fica é: qual revelação eterna está esperando para ser manifestada através da sua vida? Qual semente profética você está destinado a plantar para que alguém, em algum lugar no futuro, possa colher o fruto maduro? A resposta está mais perto do que você imagina. E ela está esperando para ser descoberta no silêncio da sua próxima oração.